Pronto, agora começou. Deixa eu colocar aqui. Bem, gente, boa noite a todos e todas. Eu vou me apresentar para a gente começar, então, mais um webinário do Prof. EPT do IFRJ. Eu sou a professora Michele Comaru, sou coordenadora local do Prof. EPT. E para quem está vindo pela primeira vez, né, deixa eu apresentar um pouco desse projeto. O que a gente está fazendo periodicamente, né? Nós fizemos uma enquete há uns 10 meses atrás, consultando a comunidade acadêmica, especialmente dos mestrandos do programa, né, a respeito dos temas principais que eles gostariam que fossem discutidos nos webinários, e em relação também às preferências de dia, de horário. Nós chegamos nesse horário, né, a quinta-feira é o dia oficial de trabalho do Prof. EPT aqui no Rio, né, no IFRJ, e o horário das 7 da noite é o horário mais confortável para a maioria das pessoas que responderam à enquete. Da mesma maneira, o tema do webinário de hoje, né, foi um dos mais solicitados, né, pelos estudantes, e nós ficamos muito felizes porque nos deu a oportunidade de convidar o colega, né, o professor Rony Freitas, que eu já vou apresentar para vocês, mas que estava com um artigo fresquinho, né, discutindo a questão dos produtos educacionais. Então, para nós foi uma surpresa boa, né, ter tido esse tema aí como um dos principais. Então, dos mais eleitos, né, mais escolhidos lá na nossa enquete. Então, eu quero começar agradecendo as duas estagiárias bolsistas que são responsáveis por esse projeto de extensão, que são os webinários do Prof. EPT, a Inara e a Aline. Elas são alunas do campus de Nilópolis, mas são bolsistas nossas aqui em Mesquita, né? Então, eu quero muito agradecer a colaboração das duas. E também quero muito agradecer a coordenação de extensão na figura da professora Ludmila, que nos deu todo o suporte, todo o apoio, né? Vem nos dando suporte e apoio nesse projeto, tá bom? Já vai partir aí para o segundo ano do projeto de extensão, que são os webinários. Bem-vindo a todos e todas, espero que a gente tenha aí uma hora de bastante aprendizado, né? Quero deixar alguns avisos antes de começar o webinário, né? O primeiro aviso é que todo mundo que ingressou na sala e fez a inscrição lá no formulário vai receber os seus certificados via e-mail, tá bom? Então, depois vou ter o registro da lista de presença na sala, e a partir dessa lista eu vou fazer a coordenação de extensão, então, vai produzir e encaminhar os certificados para vocês. O outro aviso muito importante é que aqui no chat a gente não só vai fazer a coleta, né, das perguntas, então vocês fiquem à vontade. Eu só vou pedir para que cada vez que vocês forem colocar uma pergunta no chat, vocês coloquem a palavra pergunta em caixa alta na frente, para eu identificar que é uma pergunta, ok? Porque às vezes é um bate-papo rolando, né, sobre algum tema, sempre rola uma conversa paralela, então para a gente poder conseguir selecionar melhor as perguntas, coloca a palavra pergunta na frente e segue com a pergunta. Fiquem à vontade para fazer as perguntas ao final da conversa, o professor Rony tem um tempinho para responder, tá bom? Na medida do possível. Último aviso importante é que nós vamos colocar também aqui no chat os links para as páginas, né, das redes sociais do Prof. EPT e do Campus Mesquita, do nosso espaço Ciência Interativa, né, do Museu de Ciências que a gente tem no Campus Mesquita. Então, eu convido a todos e todas para irem lá visitar a página, né, e curtir as nossas redes sociais, curtir a visita virtual ao museu. Quem for de fora do Rio, não puder visitar o museu pessoalmente, temos lá a visita virtual, né? Então, fiquem à vontade e curtam as nossas redes sociais, que daqui a pouquinho a gente vai colocar aí no chat. Bem, sem mais delongas, eu vou apresentar o nosso convidado dessa noite, o professor Rony Freitas. Eu vou usar aquela apresentação formal, Rony, mas eu já sinto, assim como meus colegas aqui do IFRJ, que você é de casa, né? Pela nossa proximidade, tanto de amizade quanto de trabalho, o quanto que você já colaborou aqui com o Prof. EPT desde sempre, né? Mas eu vou fazer aqui uma apresentação mais formalzinha, tá?
Professor Rony Freitas, ele é doutor em educação e mestre em informática pela Universidade Federal do Espírito Santo, com pesquisas no campo da educação matemática. Ele realizou pós-doutorado no campo das tecnologias digitais móveis em educação matemática aqui no Rio de Janeiro, na Universidade Federal Rural. Depois, ele compôs a equipe responsável pela estruturação do ProfEPT, organizando mais de 40 instituições associadas na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica em todo o Brasil. Ele foi coordenador do programa, coordenador nacional do programa, de 2016 até 2019. Foi diretor da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, na Regional do Espírito Santo, no período de 2012 a 2018, e agora é coordenadora adjunto do GT6 da Sociedade Brasileira de Matemática. Ele é professor titular do Instituto Federal do Espírito Santo, atua como docente no mestrado e no doutorado em Educação em Ciências e Matemática, que é o EduCimate, meu programa do coração, né, do qual também fui professora durante bastante tempo, não vou dizer quanto, para não entregar a idade. E também atua na licenciatura em Matemática, que eu acho que é a grande casa do Rony, né? A gente não abandona a licenciatura, a formação de professores. É vice-líder do grupo de pesquisa de estudos e pesquisas em educação matemática do Espírito Santo e tem focado suas pesquisas em trabalhos atuais na confluência da educação matemática com as tecnologias digitais, principalmente em relação aos dispositivos móveis. Então, é com muito prazer, muito carinho, muita honra que nós recebemos o professor Rony Freitas aqui virtualmente no ProfEPT do IFRJ. Bem-vindo, professor. Obrigado, Michele. É uma pena que é virtualmente, tá? Eu só vou aceitar o próximo se for presencial, tá bom? Perfeito, combinado. Michele, quero começar agradecendo. Michele, minha querida amiga, companheira de lutas, batalhas de time, né? E já disse para ela no início que um momento especial requer traje de gala e eu vim com minha camisa do Vasco, que entra em campo, está entrando em campo agora, em São Januário. Espero que, se tiver notícias boas, vocês podem colocar no chat. Se forem ruins, se não, preciso colocar, porque eu não quero saber, tá bom? Eu vou colocando a minha apresentação aqui na tela e já vou começando a falar alguma coisa, tá? Primeiro, Michele, assim que, além de agradecer, eu quero dizer que o ProfEPT é o meu programa do coração, assim como se falou do EduCimate, embora eu tenha sido obrigado a me desligar, assim, porque meu corpo não daria conta de estar em mais uma atividade dessa, e requer muito esforço da gente, mas o ProfEPT nunca vai sair do meu coração, tá? Assim, eu acho que marcou a minha história e a minha vida acadêmica, profissional, pessoal. Fico muito feliz de ver aqui já no chat assim, estudantes, não sei se tem docentes também, de outros institutos, ProfEPT do Piauí, Paraíba, Paraná, enfim, assim, eu fico tão feliz porque assim, foi uma luta tão grande para a gente conseguir expandir o ProfEPT. Primeiro, a gente aprovar o ProfEPT foi uma luta, né, e depois expandir e chegar em pontos que a gente sabe que o quão necessário ele é, né? Então, em relação à minha fala, eu vou começar falando contando uma historinha que a minha grande amiga querida Dora sempre conta e eu gosto de roubar dela. Ela fala que uma equipe de reportagem e tal foi fazer um documentário no Oriente Médio, por ali naquelas regiões, e enquanto a equipe estava fazendo o seu trabalho, uma menininha não parava de olhar para um cinegrafista, porque os olhos deles eram muito, muito azuis, né? E depois de muito tempo ele perguntou para ela, porque ela tanto olhava, né? E ela perguntou para ele, de que cor que você vê o mundo? E ele respondeu para ela assim, olha, eu vejo da mesma cor que você. E aí ela respondeu, né, assim, como que você sabe de que cor eu vejo o mundo? E aí eu gosto dessa história que a Dora conta para dizer o seguinte, que tudo que a gente fala é a partir do nosso olhar, né, a partir da nossa perspectiva e nossas experiências. Então, o que eu vou trazer para vocês hoje aqui é fruto das minhas experiências e da minha visão. Isso não é nada
dito como verdade absoluta. Assim, tudo está em processo para mim também, e eu estou reconstruindo, construindo, reconstruindo, modificando a forma que eu vejo, mas é um olhar para cima desse tema tão importante que a gente tem que valorizar tanto nos nossos programas, que são profissionais, tanto o ProfPT quanto o EduCimate, onde eu atuo. Então, o título aqui é o mesmo título do artigo, né, porque isso é uma provocação que eu tenho feito para mim mesmo, desde sempre. Essa minha relação com produtos educacionais, ela sempre esteve presente. Eu fiz mestrado acadêmico, doutorado acadêmico, o meu mestrado teve produto, o meu doutorado teve produto. Então, eu nunca me permiti fazer pesquisas que não tivessem uma relação direta com o campo para onde ela possa servir, ou que o campo onde eu fazia as minhas observações, né? Então, eu sempre estive muito envolvido com produção de materiais didáticos, com avaliação de materiais didáticos, já participei de avaliação de livro do PNLD durante uns 12 anos, enfim, assim, esse é um campo que eu gosto muito de estar. Eu tenho uma... Bom, então, esse é o... Deixa eu colocar aqui, esse é o artigo que está na revista do ProfPT, que a Michele conduz com maestria. É uma coisa que dá muito trabalho, mas ela faz muito bem, né, a condução. É um artigo para discussão, assim, não é um artigo para orientar de forma cega nenhum trabalho. Eu vou discorrer um pouco sobre o que tem aqui, algumas coisas que não estão, trazer um pouco de algumas experiências práticas a partir de reflexões que eu faço também, para a gente ver se dialoga um pouco a partir disso. Aqui no nosso programa, eu sou responsável pela disciplina de produção e análise de recursos didáticos, que tem como foco principal a análise e o esboço, a elaboração e reflexão sobre produtos educacionais, seja no mestrado, seja no doutorado. E um exercício que eu sempre faço no início dessa disciplina é fazer um questionamento para os estudantes que estão ali, normalmente no mestrado, estudantes no segundo período, no doutorado, mais ou menos terceiro período. E a minha pergunta é assim: qual é o seu produto educacional? E esse movimento sempre me traz, sempre me remete a respostas como essas aqui. O meu produto é um material didático inclusivo, ou é um material didático textual, ou é um recurso para EAD, o meu produto são quadrinhos, feira de conhecimento, jogos, podcast, objetos de aprendizagem, vídeos, roteiros de visitas técnicas, enfim, assim, essas são as respostas que aparecem. E a minha pergunta, a pergunta que eu sempre faço após isso é assim: quando eu digo que o meu produto educacional vai ser um jogo didático, o que eu estou dizendo a respeito desse produto? Será que eu consigo informar para alguém perfeitamente a que se remete o que vai ser produzido, fruto da pesquisa que está sendo realizada? Então, essa é a primeira reflexão que a gente faz. Então, assim, eu sempre... E a partir daí que eu questiono, será que não falta algo, assim, para a gente dizer, quando a gente vai tratar e vai dizer a respeito do produto, que é fruto da minha pesquisa? E eu tenho procurado ler um pouco a respeito disso, e eu tenho encontrado ainda poucas referências teóricas a respeito dessas questões, porque a minha busca em relação a referenciais teóricos que possam embasar a produção e reflexão sobre o produto, e não simplesmente a forma de materialização deles. Uma dessas referências que eu encontrei foi o Pagan. Pagan é espanhol, ele é da Universidade de Múrcia, e essa reflexão pré-inicial acho que tem a ver com aquela forma de apresentação que está no slide anterior. O Pagan diz o seguinte: olha, que nenhum produto educacional é um fim em si mesmo. Por isso é importante que não somente materialize uma sequência de atividades, ou um vídeo, ou ainda um software, mas que traga consigo a proposta de ensino que está subjacente ao que se apresenta de forma explícita no produto. Dessa forma, ele continua, é importante reconhecer duas formas de caracterizá-lo.
a sua função didática, ou seja, a sua finalidade de aprendizagem, metodologias utilizadas para atingir esse fim, e o conjunto de meios, recursos e instrumentos utilizados para materializá-los. Então, assim, essa reflexão de Pagan, ela já deixa claro o seguinte: olha, não basta eu dizer que o meu produto é uma história em quadrinho, se eu não digo nada a respeito da função didática que esse produto tem, com a finalidade que ele tem. Então, essa é uma primeira reflexão a ser feita. Mas eu acho que a gente precisa, e se vocês não fizeram isso, a gente precisa recorrer às nossas fontes. Eu fui, Michele, chamado pela nossa querida Denise aqui, para falar de produtos educacionais na turma do Profiqui, aqui do campus de Vila Velha, né? E aí eu falei assim, beleza, eu vou fazer o seguinte, eu vou no documento de área do Profiqui para ver como que a área enxerga produto educacional, né? Para não falar no vazio. E eu, assim, alarmado, descobri que a área de Química, simplesmente, ela fala que o mestrado Profiqui, como é um mestrado profissional, tem que ter um produto educacional. Apenas isso. Ou seja, não tem uma orientação mais explícita a respeito daquilo que se pretende ou como que a área enxerga esse produto. A nossa área, ela vai um pouco mais além. Eu acho até que a nossa área de ensino é a que mais avançou, mais que tem avançado, a que mais tem avançado em relação àquilo que é o que se espera do produto educacional para ela. E aí eu trago aqui alguns trechos do documento de área, do nosso documento de área, que retrata algumas perspectivas importantes que a gente deve considerar em relação ao produto. Primeiro, assim, que é muito importante para nós todos sabermos que a área de ensino ela se denomina como uma área essencialmente de pesquisa translacional. Isso é legal porque assim, a área ela vai buscar referências lá no campo da medicina, e eu acho que isso é relevante porque a nossa área ela tem uma grande quantidade de programas na área de ensino de saúde, então acho que são referências importantes, porque a ideia da pesquisa translacional é que ela transita, ela indica que deve transitar entre a ciência básica e a aplicação do conhecimento. Isso quer dizer o seguinte, que a área ela considera a aplicação importante, independente do programa ser profissional ou acadêmico. Então, assim, ou seja, ela considera que a essência dela é essa. E isso talvez o que mais diferencia a gente, o que mais dá uma identidade para a nossa área, diferente, por exemplo, da área de educação, né? Que tem interseções, mas eu acho que essa é mais a nossa característica principal, né? Então, o documento fala que as pesquisas na área devem buscar construir pontes entre conhecimentos acadêmicos gerados na pesquisa em educação e ensino para aplicação em produtos e processos voltados às demandas da sociedade, às necessidades regionais e nacionais. Então, isso é relevante porque a nossa pesquisa ela já tem que olhar para essa aplicação. E quando a gente fala das nossas instituições, isso tem muito a ver com a nossa própria essência como Instituto Federal, por exemplo. Que as nossas pesquisas, elas, naturalmente, ou elas é interessante, o que se espera é que elas sejam pesquisas aplicadas, né? Então, eu acho que a gente tem muito a ver com essa área, e isso foi o motivo que a gente escolheu a área de ensino para colocar o ProfPT. Então, foi uma escolha baseada nessa questão. Bom, a área de ensino ainda diz, o documento de área ainda diz que, a respeito do produto, que ele deve ser aplicado ou aplicável em condições reais de sala de aula, ou outros espaços de ensino. E é interessante isso de outros espaços, porque a gente tem os espaços de educação não formal muito fortes, seja no ProfPT, seja no nosso programa, ou em outros programas da área. Outra coisa é a questão da aplicação do produto. A área, ela permite que, dadas as condições e dada a realidade de cada programa, que o produto não necessariamente precisa ser aplicado, mas isso fica a cargo de cada programa. O ProfPT, assim como o nosso EduCimat, exige que o produto seja aplicado.
Então, isso é outra coisa para se marcar como um ponto relevante em relação ao produto. E outra coisa que nesse trecho diz, e isso deve ser marcado com muita propriedade, que a dissertação ou tese deve ser uma reflexão sobre a elaboração e aplicação desse produto, a ponto da área desejar que haja uma seção muito específica que trate do produto educacional, tá? Não apenas uma paginazinha que fale dele, mas que a gente trate com profundidade os aspectos teóricos e as diretrizes para aplicação, elaboração e validação desse produto. Então, isso aqui são reflexões tiradas do nosso documento de área. Bom, mas tem uma coisa que eu comecei a buscar, que é o seguinte, mas o que é esse bendito de produto educacional? Porque, embora a gente vai ver no documento de área, o documento de área vai dizer o seguinte, olha, são possibilidades de produtos educacionais. Aí vai falar sequências didáticas, vídeos, roteiros, feiras, enfim, vai falar uma série de itens que a área aceita como produto, mas, essencialmente, não há uma definição muito formal. E aí eu fui atrás também de algumas referenciais para tentar entender, compreender como que, teoricamente, a gente pode definir um produto. Então, assim, são definições que eu trago no artigo, a partir das minhas leituras, mas são definições que eu proponho, e mais ninguém, tá? Então, assim, não é uma visão minha a respeito disso. Bom, continuando ainda com a área, né, assim, em relação a esse produto, para tentar caracterizar, para tentar definir o produto educacional, a área de ensino entende como produto educacional o resultado de um processo criativo gerado a partir de uma atividade de pesquisa, com vistas a responder a uma pergunta ou a um problema, ou ainda a uma necessidade concreta associados ao campo de prática profissional, podendo ser um artefato real ou virtual, ou ainda um processo. Pode ser produzido de modo individual, discente, ou docente, ou coletivo. Então, essa é uma caracterização, esse é o único trecho que a gente pode encontrar algo que pode se aproximar um pouco mais de uma definição de produto. Embora não seja uma definição, mas ele já dá o recado, olha só, ele tem que ser gerado a partir de uma atividade de pesquisa. E tem uma coisa interessante que o nosso colega aqui, o Alex, fala, que é o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque produzir recurso didático é algo inerente à profissão do educador, do professor mais especificamente. O que diferencia um recurso didático elaborado dentro de um mestrado de um produto, de um recurso didático elaborado por um professor para suas atividades cotidianas? Exatamente essa questão de que aqui ele precisa ser oriundo, gerado a partir de uma atividade de pesquisa. Essa é a diferença. Tem que ter uma reflexão teórica para poder elaborar e tem que ter uma aplicação e uma reflexão para poder fazer uma análise dessa aplicação. Porque quando a gente disponibiliza esse produto dizendo o seguinte, olha, eu fui a campo com ele. Eu usei referenciais teóricos que me dão alguns indícios de que ele está apropriado para poder ser reaplicado depois em outros contextos. Bom, avançando com a questão das definições, eu trago aqui uma definição do Gimeno Sacristan. Gimeno Sacristan também é um pesquisador espanhol, tá? E ele fala o seguinte, olha, que ele vai caracterizar mais recursos didáticos. Eu me aproprio disso para caracterizar isso, para trazer isso para o nosso contexto de produto educacional, que, adaptando dele, seria qualquer instrumento ou objeto que possa servir como recurso para que, mediante sua manipulação, observação ou leitura, se ofereçam oportunidades para aprender algo, ou seu uso interfere no desenvolvimento de alguma função de ensino. E essa definição dele eu gosto porque ela vai abarcar dois
espaços importantes, principalmente no contexto do ProfEPT, que é aquilo que está relacionado a uma prática pedagógica muito específica, aquele que está diretamente ligado ao aprendiz, ou aquele que acontece fora do contexto da sala de aula. Porque ele vai dizer que também pode ser um produto educacional ou recurso didático, aquele que se interfere no desenvolvimento de alguma função de ensino. Eu acredito que qualquer produto que não necessariamente vão para a sala de aula, vão direto para o estudante, que seja produzido fora do contexto, mas que de alguma maneira vai interferir em alguma ação de ensino, ele também é caracterizado, na minha perspectiva, como produto educacional, e isso é muito relevante para as pesquisas que o ProfEPT também realiza. Principalmente os técnicos administrativos, em sua maioria, que são estudantes do ProfEPT, fazem como pesquisa. E aí eu trago o Pagan de novo, né, que eu já tinha trazido lá atrás, para complementar essa ideia. Para ele, esse produto, adaptando dele, seriam todos aqueles instrumentos e meios que fornecem critérios para colaborar para a tomada de decisão, tanto no planejamento quanto na intervenção direta de ensino. E, de novo, seja aquele que interfere ali na sala de aula, seja aquele que interfere de alguma maneira fora desse contexto. Bom, continuando, mas a grande pergunta, assim, eu acho que todos nós fazemos e podemos fazer e devemos fazer, como que se dá essa relação, então, desse produto com a pesquisa? E aí eu vou fazer uma defesa. Tá? Assim, se a gente pegar pesquisas no campo relacionadas a mestrados profissionais, que ocorriam há 10 anos atrás, por aí, a gente vai ver em muitos casos na dissertação uma seção chamada Produto Educacional e em uma página, mais ou menos, dizendo o seguinte: olha, meu produto educacional é uma sequência didática que vai tratar de tal assunto. E isso é tudo que eu acho que a área não quer e tudo que eu acredito que não deve acontecer nas nossas pesquisas. E aí eu trago aqui, desde já, uma sugestão de como que eu acho que esse produto ele deve se relacionar com a pesquisa, mais especificamente com o texto dissertativo ou a tese de doutorado. Bom, onde que entraria? Para mim, o produto educacional entra no todo da pesquisa, desde o título até as conclusões. Vou dizer assim, mais ou menos, o que eu acho que a gente precisa tentar. O título não necessariamente precisa ter o produto educacional de maneira explícita, embora, em muitos casos, eles aconteçam. Por exemplo, a gente tem um título de uma dissertação, algo assim, uma proposta de ensino para o contexto tal. Então, assim, o título já traz isso de maneira explícita. Mas mesmo que ele não traga de maneira explícita, eu preciso ler o título e já compreender que ali vai tratar de uma pesquisa com certa aplicabilidade. E isso é um movimento complexo de se fazer, mas que a gente precisa começar a tentar. Nos objetivos, esse produto precisa aparecer. Quando possível, no objetivo geral, já é interessante que ele surja. Mas se não aparecer no objetivo geral, certamente pelo menos um objetivo específico tem que pontuar esse produto. Na discussão teórica, e essa aqui eu vou detalhar mais à frente, já no próximo slide, como que eu tenho defendido que essa discussão teórica deve abarcar o produto educacional. Na metodologia de pesquisa, eu preciso deixar muito claro, na minha metodologia, que processos eu vou utilizar para poder fazer análise, principalmente da aplicação desse produto. Isso tem que estar muito claro. Na implementação, aplicação e análise, certamente ele precisa aparecer, porque o produto educacional ele é o coração da pesquisa. Então,
a implementação, a aplicação e a análise do produto, ela precisa ficar clara quando eu fizer as minhas análises de dados. A análise precisa trazer necessariamente uma reflexão sobre a aplicação desse produto. E nas conclusões, eu não posso ter uma conclusão que não remeta necessariamente também ao produto que foi tratado para mim ao longo de toda a pesquisa. Bom, e aí eu falei que a discussão teórica eu ia tratar mais à frente, eu vou tratar isso de maneira até um pouquinho mais com calma agora, assim, que é a minha defesa de como a discussão teórica da dissertação ela pode dialogar com esse produto educacional. Eu tenho defendido que o produto educacional ele precisa passar por algumas etapas dentro da pesquisa. Primeiro, eu vou falar assim, são 4 colunas que eu coloco no meu artigo: análise, desenho, desenvolvimento, implementação e avaliação. O que está em verde é o que eu defendo que esteja dentro da discussão teórica. O que está aqui em laranja é o que eu defendo que vá lá para a parte de metodologia e análise de dados. Certo? Na discussão teórica, para mim, e aí as minhas orientações já têm sido feitas nesse sentido, ela precisa trazer de maneira aprofundada as minhas reflexões teóricas sobre a minha elaboração do produto educacional. E não só isso, né? Assim, essas reflexões teóricas sobre a elaboração do produto, elas certamente vão refletir também na minha análise, porque é sobre essa reflexão teórica vai servir de suporte para as minhas análises. Então, como que eu tenho orientado os meus estudantes, os meus orientandos, na elaboração da reflexão da seção do capítulo que trata da parte teórica? Primeiro, ele precisa deixar muito claro, desde o início, qual é o público-alvo para quem se destina a esse produto. Sem saber o público-alvo, eu não consigo pensar em nada, nenhum tipo de elaboração. Mas a gente pode até pensar o seguinte: poxa, mas no início da pesquisa, ou no meio, assim, eu ainda não tenho muito claro qual é o meu público-alvo, porque eu não sei como vai ser daqui a 3, 4, 5, 6 meses, quando for fazer a aplicação. Tudo bem, você não vai ter detalhadamente o seu público-alvo, mas você sabe com que público você quer trabalhar. Se você quer trabalhar com ensino médio integrado do curso tal, você pode não saber, de maneira precisa, identificar esses sujeitos, porque você vai conhecê-los depois, quando for a campo. Você já sabe algumas características dele, que é ensino médio integrado de tal curso, que a idade é mais ou menos tanto, e que o que você espera encontrar naquele contexto, mais ou menos o local você pode ter já definido, enfim, assim, você tem algumas características que vão te ajudar a pensar nesse produto. A outra coisa é, em relação ao definido do público-alvo, pensar no desenho, que seria a formulação de objetivos para esse produto. Não confundir objetivos para o produto com objetivos da pesquisa. Esses objetivos são relacionados a objetivos de aprendizagem. O que você espera que as pessoas que vão usar o seu produto aprendam? Se eu não tenho definido isso, eu não consigo pensar na elaboração desse produto. Terceiro ponto seria a parte de desenvolvimento. E aí, para a parte de desenvolvimento, e aí esse é um ponto para mim que é muito marcante, a gente precisa pensar em 3 aspectos que são muito relevantes. Primeiro, a seleção e organização de conteúdos. Depois, a determinação de estratégias didáticas. E depois, a determinação de estratégias de comunicação. Para cada um desses itens, eu preciso discorrer teoricamente sobre como eu enxergo esses elementos.
Isso quer dizer, então, que para cada um desses itens, eu preciso fazer pesquisa, eu preciso me aprofundar, porque eu não posso pensar em preparar algo que vai ser direcionado a algum tipo de aprendizagem se eu também não conheço muito daquele tema. Bom, continuando, sim. Depois disso, feito esse estudo teórico, eu vou para a parte de implementação, que é a prototipação desse produto. Aí sim eu já consigo fazer uma elaboração desse, para ir a campo e fazer a aplicação, avaliação e validação fruto da minha pesquisa. Então, para mim, assim, esses são os elementos essenciais que devem ser considerados para se pensar no produto dentro da pesquisa. Eu vou falar mais especificamente à frente dessa parte aqui de desenvolvimento, tá? Como que esses 3 elementos aqui, eles podem ser tratados teoricamente dentro da dissertação. E para isso eu vou utilizar 2 autores que eu trago também no artigo. Um é o Área Moreira. Área Moreira eu acho que é espanhol, agora espanhol ou argentino, já esqueci. Ele fala o seguinte: ele vai tratar especificamente desses três elementos aqui, dos conteúdos, das estratégias didáticas e das estratégias de comunicação. E ele utiliza para isso 3 nomenclaturas para caracterizar cada um desses elementos que ele julga importante para poder fazer a elaboração de um produto educacional, que ele denomina como dimensão semântica, dimensão pragmática e dimensão sintática. Para ele, a dimensão semântica se refere aos conteúdos, informações e mensagens, o que o pesquisador chama de o que o material diz. A dimensão pragmática para ele se refere ao uso do material, o que ele chama de como e para que será utilizado. E a terceira seria a dimensão sintática, que se refere aos sistemas simbólicos utilizados no material para apresentar as informações, como a mensagem é apresentada. Ele considera, portanto, que qualquer recurso educacional, e no nosso caso, produto educacional, precisa considerar essas 3 dimensões. Tem um outro autor, que eu também trago lá no artigo, que é o Kaplun. O Kaplun é uruguaio, e o Kaplun, ao invés de chamar de dimensões, ele vai chamar de eixos. E ele trata, então, de eixo conceitual, eixo pedagógico e eixo comunicacional. Para o Kaplun, eixo conceitual está relacionado ao objeto de conhecimento, que é o foco central do material. E ele fala que para isso, para pensar no eixo conceitual, ele fala que é preciso definir alguns elementos que compõem esse eixo. E aí, para definir esses elementos, ele fala que dois tipos de pesquisas são requeridos. O que ele fala que é uma pesquisa temática e uma pesquisa diagnóstica. Para ele, a pesquisa temática seria para compreender os assuntos e conteúdos abordados, e principalmente os conteúdos que articulam os debates em torno dele. O que requer, evidentemente, para ele, aprofundamento em teorias que sustentam tais conceitos. E eu vou falar que isso é muito relevante. Eu não posso querer que o meu público-alvo aprenda sobre currículo integrado se eu não conhecer profundamente o que eu considero, o que eu acho que seja, a partir, claro, dos meus estudos e a partir de teóricos relevantes, o que é currículo integrado. Então, por isso que eu digo assim, que o produto educacional ele precisa ser tratado lá no referencial teórico de maneira aprofundada. Eu preciso aprofundar
teoricamente. E o Kaplun fala que isso requer, então, uma pesquisa temática. Outro tipo de pesquisa que ele fala que precisa ter é a pesquisa diagnóstica, que ele diz que é importante para conhecer os sujeitos e o meio para o qual o material se destina, especialmente para saber quais são suas verdadeiras necessidades a partir do que sabe, o que quer, o que pensa, o que imagina, ou o que ignora sobre o assunto abordado. Então, vejam que nesse eixo, só esse eixo já vai requerer de mim e do pesquisador um grande estudo teórico. Então, não é com uma paginazinha que eu vou tratar disso. E não é apenas lá na frente, depois que eu discutir toda a teoria, que eu vou tratar disso. Então, assim, o eixo conceitual para o Kaplun precisa ser aprofundado de maneira apropriada, de maneira significativa na pesquisa. Em relação ao eixo pedagógico, o Kaplun diz que assim, isso está relacionado à metodologia de ensino, escolhida para o material. E também a forma que a gente vai escolher para organizar os conteúdos e os recursos pedagógicos que eu vou indicar no produto. Então, assim, esse eixo pedagógico, ele tem a ver tanto com o percurso que eu vou escolher, tanto com os recursos que eu vou utilizar para percorrer essa trajetória. Porque é isso que vai permitir que a gente articule os conteúdos que eu vou eleger lá no eixo conceitual. E, de novo, isso vai requerer um estudo. E esse eixo ele vai ser importante para eu entender como eu vou aplicar o material, porque eu vou a campo com ele, tanto para orientar as pessoas que vão usar esse produto educacional depois que ele foi divulgado, para que eles possam aplicar também em outros contextos. Em relação ao eixo comunicacional, o Kaplun fala que é como se a gente escolhesse um veículo para ser para a gente fazer uma viagem, tá? Assim, e ele fala o seguinte, que a escolha desse veículo tem que ser adequada a cada estrada, para cada e isso é muito relevante, né? Porque o que ele chama atenção aqui é o seguinte, que esse veículo e a forma que eu vou materializar esse produto é o que vai permitir que as pessoas consigam compreender de maneira apropriada aquilo que eu estou escrevendo, aquilo que eu coloquei, ou que eu estou dizendo, ou que eu estou, enfim, que eu estou querendo comunicar para eles. Então, vocês podem perceber o seguinte, que esses dois autores, eles se aproximam de alguma maneira. Seja o Área Moreira, seja o Gabriel Kaplun, eles se aproximam porque eles apontam 3 elementos importantes para a gente pensar nesse produto educacional. Quando o Manuel Área Moreira fala de dimensão semântica e o Kaplun fala de eixo conceitual, eles estão dizendo para a gente o seguinte, olha, eu preciso conhecer de maneira aprofundada o objeto de conhecimento que eu vou discutir ali no meu produto. Tá? Então, assim, isso requer um estudo teórico aprofundado. Isso, então, indica que, lá na minha discussão teórica, eu preciso deixar isso muito bem caracterizado. Quando o Área Moreira fala de dimensão pragmática e o Kaplun fala de eixo pedagógico, eles estão falando de estratégias de ensino. Essas estratégias de ensino, elas estão relacionadas tanto à forma como eu vou aplicar esse produto, como aquelas que eu vou indicar para que as pessoas utilizem quando elas forem aplicar esse produto ou reaplicar esse produto após a pesquisa concluída. E quando a Área Moreira fala de dimensão sintática e o Kaplun fala de eixo comunicacional, eles estão se referindo a estratégias de comunicação com o público-alvo. E aí, isso tem a ver com a forma que eu escolhi para materializar o meu produto, que está lá naquele slide que os alunos costumam dizer desde o início. Vai ser uma história em quadrinho, vai ser isso, vai ser aquilo, mas ele não se restringe só ao tipo. Ele indica também outros elementos importantes que precisam ser considerados. Em relação a esses elementos que precisam ser considerados, deixa eu tratar aqui de maneira bem rápida. Esses 2 elementos aqui
objeto de conhecimento e estratégias didáticas, eles entram, para mim, eles são os elementos mais fáceis de entrar na discussão teórica, porque eu estou dizendo o seguinte, olha, todo produto educacional tem um objeto de conhecimento, todo produto educacional tem uma estratégia de ensino. Eu sei discutir teoricamente os objetos de conhecimento, e eu sei, e se eu não sei, eu preciso aprender a discutir teoricamente as estratégias de ensino. Até há pouco tempo, Michele, a gente estava meio carente, fala assim, e o tal do eixo comunicacional, como que a gente vai fazer para discutir isso? Essa era uma carência que a gente tinha. Aí, dois alunos nossos, não sei se você chegou a conhecer o Robson, mas o Renan me orientando de doutorado, eu acho até que ele está aqui assistindo, que ele iria assistir. O Robson é da área de ciências, ele também é aluno do doutorado. Eles foram pesquisar um pouco a respeito especificamente desse eixo comunicacional que o Kaplum fala. O Renan está aí na sala. E escreveram um artigo que eu super indico para que vocês leiam, que eles vão esmiuçar um pouco assim, tá, mas e esse eixo comunicacional? O que eu tenho que pensar para poder me comunicar de maneira apropriada, para o meu produto comunicar as ideias de maneira apropriada. E eles indicam 5 elementos que devem ser pensados. Renan está aí, Renan, põe aí o link do artigo, então, para o pessoal do chat. Eles falam o seguinte, olha, que para pensar nesse eixo, eu preciso pensar na questão estética, na usabilidade, na publicidade, materialidade e na linguagem. E eu trouxe aqui, Renan, assim, eles vão além disso que está aqui colocado, tá? Porque eles vão detalhar até os elementos ali, mas eu trouxe aqui só para vocês terem ideia como é que eles falam a respeito disso. Em relação à materialidade, ele fala o seguinte, olha, consiste na definição do produto, processo educativo para ensino ou aprendizagem. E tem a ver, então, com a tipologia e o formato. Eu sempre digo o seguinte, Michele, tem alguns elementos desses que a gente só vai conseguir definir no final. Outros não, mas esse, por exemplo, a materialidade, eu acho que é algo que a gente define depois, tá? A gente pode até experimentar alguns tipos quando vai aplicar, mas a gente fecha mesmo mais no final, quando a gente já foi a campo e trouxe elementos. A linguagem, não, a linguagem já preciso pensar logo, porque assim, eu vou aplicar o meu produto com estudantes do ensino fundamental. Tem que ter uma linguagem apropriada, tá? Eu tenho que pensar até mesmo na questão, assim, não, depende da idade, eles já estão alfabetizados ou não? Eu tenho que usar caixa alta? Que tamanho de fonte que eu tenho que usar? Que fonte que é mais importante? Então, ele fala que se refere à maneira de comunicar que melhor alcance o público-alvo desejado, sem a perda de qualidade conceitual ou pedagógica. E aí, quais elementos que eu preciso considerar? O público-alvo, que a gente já tinha dito lá atrás, o estilo linguístico, verbalização, tipologia textual, gênero e forma textual. Em relação à estética, aí essa aqui, para mim, ela é mais no final, porque ela já vai ter relação com a parte de editoração gráfica. Então, assim, ela já tem a ver com... E aí eles destacam aqui para 2 dias. Se é produto, processos textuais ou imagéticos, eu tenho que me preocupar com orientação de página, formato de página, fundo de página, harmonia visual, ilustrações, textualidade, disposição de recursos, extensão de arquivo. E se for audiovisual, de duração, dimensionamento, qualidade, enfim, esses são elementos que eu preciso pensar e refletir. Em relação à usabilidade, corresponde a uma hora de fazer mobilizados a partir da interação com o material educativo. Forma de uso e acessibilidade. A gente estava discutindo, Michele, você que é da área, com a turma do doutorado aqui, essa questão da acessibilidade, né? E que a gente tem uma orientanda do Tiengo, que é da área de inclusão, ela falou assim,
Independente se a pesquisa for sobre inclusão, todo material deveria pensar e refletir sobre a questão da acessibilidade. Mas às vezes a gente não tem condições de gerar tudo. Mas às vezes assim, um simples detalhe já pode auxiliar. Por exemplo, tem imagem, coloque a descrição da imagem. Você não vai alcançar todas as necessidades especiais, mas pelo menos para essas pessoas que dependem da leitura, porque aí o computador pode ler para elas, mas se a imagem já tiver descrição, você já consegue pelo menos alcançar esse público. Né? Então, acho que são elementos, coisas que quando a gente lê isso, a gente não estava pensando, mas a gente passa a refletir um pouco melhor sobre isso. Né? E a outra, a última, que é a publicidade, e essa realmente ela é só depois, porque vai depender aonde que eu vou colocar disponibilizado, porque eu acho que eles colocam aqui uma coisa que eu acho que pode levar em consideração, eles colocam aqui repositórios, canais oficiais, é onde a gente tem colocado, mas a gente precisa ser mais ousado, né? Assim, a gente podia começar a usar redes sociais também para poder promover as nossas produções. E a gente faz pouco isso, né? A gente deixa lá no repositório, às vezes pouca gente vê, quando vê é porque a gente indicou para ver, enfim, assim, a gente não faz muito isso. Então, indico assim, a leitura, eu acho que dá conta desse eixo comunicacional, e eu acho que, assim, para mim, como que eu tenho orientado os meus orientandos, que na discussão teórica a gente já traga essas discussões relacionadas muito ao produto ali postas. Pensando assim na parte conceitual, quais são os objetos de conhecimento, pensando na parte voltada ao ensino e pensando na parte de comunicação. O que eu fui atrás de teorias para poder justificar que o meu material foi elaborado daquela maneira. Tá? E aí eu trago um exemplo aqui de uma orientanda minha, ela defendendo no ano passado, como que ela colocou assim esses elementos que eu disse aqui, um exemplo, na verdade, assim, como que ela traz isso. Então, o título do trabalho dela é O Aplicativo Multibase e Bases Numéricas Diversas, um estudo sobre a contribuição dos gestos na aprendizagem. Como eu falei, o título dela não traz explicitamente o produto, mas dá para a gente ter uma ideia de que tem aqui um objeto de conhecimento, tá, o aplicativo multibase e as bases numéricas diversas. O aplicativo é um tipo de recurso que já foi utilizado, então já dá uma ideia disso. E a contribuição dos gestos é uma forma escolhida para poder fazer análises da pesquisa e da aplicação. Já nos objetivos, ela já traz bem explícito o produto dela. Investigar a contribuição de uma proposta de ensino com o uso do multibase para a aprendizagem de conceitos relacionados a bases numéricas, tendo como referência as contribuições de gestos na perspectiva da cognição corporificada. Quem vê esse objetivo já tem um pouco da ideia do que é esse produto, qual é o objeto de conhecimento que está sendo utilizado, um pouco da metodologia de ensino, um pouco da análise que é feita. E como é que ela estruturou o referencial teórico, então? Então, ela traz, primeiro, um subitem que ela trata assim, olha, bases teóricas para elaboração e utilização do produto educacional. Já deixa bem explícito, olha só, existe uma base teórica que sustentou a elaboração do meu produto. E aí ela usa o Kaplum, tá? Ela preferiu não usar a Ariel Moreira, ela trouxe o Kaplum e trouxe para cada eixo a discussão teórica a respeito daquilo que ela quer estudar. Por exemplo, no eixo conceitual, ela traz uma discussão teórica sobre o conceito de número e sistema de numeração. E por que isso é relevante? Primeiro, que é relevante para ela, como pesquisadora, se aprofundar na temática. E vai se aprofundar para o conhecimento dela e para tirar dali elementos que são importantes para poder levar para o produto. Então, ela traz uma grande discussão teórica sobre isso. No eixo pedagógico, ela traz a parte metodológica, ou seja, a forma que ela escolheu para conduzir a aplicação desse produto, como os recursos didáticos que ela está escolhendo, está elencando para poder também discutir. Então, ela faz uma discussão teórica apropriada sobre dispositivos digitais móveis e sobre o aplicativo multibase, que são os elementos
pedagógicos que ela utiliza para poder fazer a aplicação. E aí ela traz uma discussão de rede comunicacional. Ela trabalhou com crianças de segundo ano, então ela trouxe aí um estudo teórico sobre melhores estratégias de comunicar com crianças. Então ela trouxe uma discussão teórica sobre tipo de linguagem, formatos de letras, a questão da importância imagética. Então, assim, ela traz isso aqui. E ela traz uma discussão, depois desse eixo comunicacional, uma discussão teórica sobre a teoria da cognição corporificada, que aí é a teoria que ela utiliza para poder fazer análise da aplicação do produto. Claro que todo esse referencial teórico que ela usa aqui para a elaboração do produto, ela também traz na análise. Mas ela traz um elemento complementar, que é essa teoria, para poder ir a campo e fazer observação sobre a aplicação desse produto. Quando ela vem para as considerações finais, aí na metodologia ela faz toda a discussão sobre a aplicação desse produto, faz totalmente sobre isso, e nas considerações finais ela cria uma seção específica sobre das considerações sobre o produto educacional, que é onde ela vai falar de limitações, de possibilidades e de onde que esse produto pode avançar mais e como que ele pode ser utilizado. Então, assim, dessa forma que as minhas orientações têm sido feitas para poder considerar esse produto. Bom, eu trago aqui agora um pouco sobre a questão importante, que a gente está caminhando aí para uma avaliação cada vez mais qualitativa de produtos educacionais. Na penúltima avaliação quadrienal, já teve um Qualis Produtos Educacionais, mas foi uma avaliação muito técnica. Uma comissão da área de ensino recebeu todos os produtos, teve que avaliar todos os produtos, e como teve que avaliar todos os produtos, a avaliação ficou assim. É relacionado a uma pesquisa de mestrado? Tem acesso público e gratuito? Tem registro? Então, assim, só esses elementos que eram analisados. Nessa última quadrienal, a comissão já fez uma análise mais qualitativa em cima de alguns produtos que cada programa indicou. Cada programa indicou 5 produtos, então essa comissão já fez uma análise mais qualitativa. Mas a gente está caminhando para uma avaliação de produtos educacionais feitos pelo próprio programa, pela própria banca de avaliação. Isso tem muito sentido, né? Porque hoje os artigos científicos que a área avalia, que ela pontua, não é a área que diz que o artigo é A1, A2, B1, B2, B3, enfim. Não é a área que diz isso. Quem diz isso aliás, a área diz isso. Agora, se o artigo é A1, A2, A3, é porque ele foi aceito em uma revista que é A1, A2, A3. A1, A2, B1, B2, B3, ou B4. Para ser aceito nessa revista, quem avalia o artigo são pareceristas dessa revista. Ou seja, não são pareceristas da área, são pareceristas da revista. Então, assim, eu acredito que numa próxima avaliação, essa avaliação sobre a qualidade do artigo já vai ser feita pela própria banca. E por que pela banca que avalia o produto? Por que eu digo isso? Porque há um tempo atrás, há 3 anos atrás, 3 anos, a CAPES começou a pensar em direcionamentos, de maneira geral, para que os programas aproximassem os seus processos de avaliação. Tanto que vocês devem já estar sabendo, está em estudo aí um Qualis periódico único e não mais por área, assim, para unificar. E a CAPES, num certo momento, criou alguns GTs para poder pensar em como que as áreas podiam unificar seus critérios de avaliação. Uma das comissões que a CAPES criou foi um grupo de trabalho para discutir produção técnica. No nosso caso, produção técnica são os nossos produtos educacionais. Essa área, ela definiu o seguinte,
que todas as áreas, essa comissão, né, que todas as áreas deveriam atentar para avaliar os seus produtos a partir de 5 parâmetros: aderência, impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade. O que as áreas fizeram? Pegaram esse documento, criaram comissões internas para poder definir como que a área via esses elementos e como que ela se adequava esses elementos à sua realidade. A área de ensino criou uma comissão, também. Essa comissão pensou em alguns parâmetros, essa comissão escreveu um artigo, que é esse aqui, que vocês talvez já tenham lido: Produtos e Processos Educacionais dos Programas de Pós-Graduação Profissionais, proposições do grupo de colaboradores. O grupo foi liderado pela professora Ivanise, que é coordenadora para programas profissionais da área. E uma das coisas que esse grupo traz nesse artigo é uma proposta de ficha de avaliação a partir daqueles parâmetros que são colocados pela área. Nessa ficha de avaliação, eles indicam, ao invés de 5, 6 elementos. Eles incluem esse acesso que não estava previsto naquele grupo de trabalho e que, para a área, é importante, porque a gente trabalha com produtos em que o acesso para educadores, de modo geral, é muito importante. Então, colocaram mais esse item. Então, continua tendo lá complexidade, impacto, aplicabilidade, aderência e inovação. Esses são os itens que estão na ficha de avaliação proposta por esse grupo, que está nesse artigo. Eu acho que já é um grande passo, assim, a gente ter essa referência. Aqui no EduCimate, a gente está usando essa ficha como referência para poder já avaliar os nossos produtos. Mas eu não vou ler, porque está no artigo, depois vocês olhem lá, assim, quais são o que é proposto para cada item desse que seja avaliado. Eu acho que é um avanço a gente ter essa referência para poder fazer avaliação de produto educacional, mas eu acho que a gente ainda precisa ir além, tá? E eu vou trazer aqui algumas reflexões finais, e nessas reflexões finais eu já trago assim o que eu acho que a gente poderia ir além. Eu acho que a gente tem aqui, nessa questão da complexidade, eu vou ler aqui: compreende-se como a propriedade do produto ou processo educacional relacionado às etapas de elaboração, desenvolvimento e validação do produto educacional. Eu acho que aqui a gente precisa e poderia ir além. E eu uso como referência aqueles referenciais, aqueles teóricos, o Área Moreira e o Kaplun, para dizer que eu acho que a gente precisa olhar com mais carinho aqueles eixos ou dimensões quando a gente for fazer análise do produto. E aí eu trago algumas sugestões para isso. Eu acho que nesse item a gente poderia, pensando nas categorias que o Área Moreira e o Kaplun colocam, eu acho que a gente precisa começar a avaliar mais coisas. Se o eixo conceitual, ou seja, se o objeto de conhecimento é relevante, eu acho que a banca tem obrigação de dizer, de avaliar se esse objeto de conhecimento foram tratados de maneira apropriada. E eu estou falando isso, Michele, porque eu fiz avaliação de livro didático durante muitos anos. E uma das coisas que a gente olhava com muito carinho é se o livro não tinha erro conceitual ou indução ao erro. Eu acho que a banca é a mais apropriada para olhar se esse produto está tratando aqueles conceitos de maneira apropriada. A gente não pode permitir que um produto educacional vá para campo com algum erro, com algo que vai induzir a uma percepção errada daqueles conteúdos, conceitos adotados. Então, eu acho que uma pergunta que a gente precisava fazer e colocar na avaliação é essa: os conceitos, informações básicas, procedimentos ou imagens são apresentados ou utilizados sem erro conceitual, indução a erro ou contradições internas condizentes com o referencial teórico apresentado na dissertação ou tese? Para mim, eu acho que a gente precisa
trazer isso, tá? A outra tem a ver com o seguinte, quando eu fazia avaliação de livro também, a gente não podia reprovar livro porque a gente não concordava com aquela metodologia de ensino. Às vezes o cara colocava lá a metodologia mais careta possível, assim, aquela que você explica alguma coisa, dá exemplo e depois dá um monte de exercício igual para repetir. A gente não podia reprovar. A gente podia reprovar por contradição. E a gente fazia isso. Então, assim, lá no manual do professor, o manual dizia o seguinte: o livro trabalha com resolução de problemas, com atividades investigativas, dialogando com o estudante e tudo mais. Aí você ia lá para o livro, você via que não era nada disso. Então, assim, eu acho que a banca precisa olhar para isso. Você foi lá na dissertação e disse que a sua proposta de ensino é baseada nisso. Mas o seu produto está dizendo isso? Está apontando para isso? Então, acho que a banca precisa analisar isso, porque a banca vai ler a dissertação ou tese e vai ler o produto. Então, eu acho que essa pergunta é relevante a ser feita, né? A metodologia de ensino adotada é clara e coerente com o que foi definido na dissertação ou tese? E o terceiro elemento tem a ver com o eixo comunicacional, né? Assim, a linguagem e forma de apresentação utilizadas no produto são adequadas ao público-alvo a que se destina, quanto ao vocabulário, a clareza na apresentação dos conteúdos e na formulação das instruções. Então, para mim, assim, eu acho que esses elementos, eles deveriam entrar numa ficha de avaliação de produto. Eu acho que, assim, mesmo que não seja oficialmente, eu acho que a banca precisa tentar para isso, quando for olhar para o produto educacional. E vocês, estudantes que estão aí no mestrado, têm que fazer essas perguntas para ver se vocês estão sendo coerentes com aquilo que vocês estão propondo. Tá certo? Bom, já estou caminhando para o final, tá? Sim, mas isso tudo, para mim, indica que a gente precisa mudar também uma coisa. A gente tem que parar de fazer a seguinte pergunta: qual é o seu produto educacional? Qual vai ser o seu produto educacional? Sabe por que esse tipo de pergunta vai remeter sempre a uma resposta simplória? O meu produto vai ser uma sequência didática. E quando eu digo isso, eu não digo nada sobre o produto. Então, assim, eu tenho uma proposta também de mudança de pergunta para essa pergunta. E ela vai ser um pouco mais longa, que para mim é a seguinte, né? Em relação ao seu produto educacional, o que ele abordará? Como ele fará essa abordagem? Como ele deve ser utilizado e como ele será apresentado ou organizado? E, para completar, quais são os referenciais teóricos que subsidiarão a sua elaboração? Isso, estudantes, vocês precisam responder, tá? É esse o caminho, porque se vocês conseguem responder isso, vocês têm o seu produto na cabeça e bem estruturado para prosseguir, tá? Caminhando mesmo para o final, eu vou trazer aqui duas falas desse nosso eterno Paulo Freire. Eu vou ler e depois eu falo por que eu trouxe isso aqui. Né? Assim, eu volto a insistir na necessidade de estimular permanentemente a curiosidade, o ato de perguntar, em lugar de reprimi-lo. As escolas, ora, recusam as perguntas, ora, burocratizam o ato de perguntar. A questão não está simplesmente em introduzir no currículo o momento das perguntas, de 9 às 10, por exemplo. Não é isso. A questão nossa não é a burocratização das perguntas, mas reconhecer a existência como um ato de perguntar. A existência humana é porque se fez perguntando a raiz da transformação do mundo. E eu trago isso para a gente refletir muito em relação a aspectos metodológicos. Se a gente não pensar em produtos que estimulem a curiosidade, a pergunta, a dúvida, o nosso produto não terá êxito. Para a gente fugir daquela ideia de que assim, eu estou apresentando algo para alguém simplesmente reproduzir aquilo que eu estou apresentando. A gente muito mais estimular para que as pessoas reflitam a partir daquilo que eu estou produzindo. Então, para mim, se o produto educacional não remete a isso, ele está fadado a uma falha muito grande. E eu sugiro muito que se retomem esse livro do Paulo Freire, que está muito esquecido, que é Por uma Pedagogia da Pergunta, que ele vai trazer exatamente a defesa
desse tipo de proposta pedagógica. A outra fala que eu trago dele é essa aqui. Olha, é preciso que a educação esteja em seu conteúdo, em programas e em seus métodos adaptada ao fim que persegue. Permitir ao homem chegar a ser sujeito, construir-se como pessoa, transformar o mundo, estabelecer com outros homens relações de reciprocidade, fazer a cultura e a história, uma educação que liberte e não se adapte, domestique ou subjugue. E outra coisa importante é isso, sim, principalmente para educação profissional e tecnológica, a gente pensar que qualquer proposta de ensino que a gente proponha, ela tem que ser transformadora. É pensar numa formação do sujeito na sua integralidade, para que a gente possa ter uma sociedade muito melhor do que a gente tem e que a gente não possa ter mais atrocidades como essas que a gente tem visto por aí, que a gente sabe lutar pelos nossos direitos, que a gente possa ser veículo de transformação desse mundo e das pessoas. Tá bom? É isso. Obrigado, Michele. Obrigado, gente. Rony, que prazer te ouvir. Nossa, hoje é um dia muito feliz. Feliz por te rever, por rever um monte de amigos aí na sala. E feliz também porque o Vasco está ganhando de 2-0. E feliz porque a tua fala, Rony, ela acalenta muito, porque ela direciona a prática, né? Às vezes a gente escuta as referências, né, as teorias, os conceitos, e para por aí, né? Eu acho que a sua fala me ajudou muito, e deve ter ajudado a todo mundo, no sentido de que a gente refletiu teoricamente, mas depois a gente caminhou para o sentido empírico mesmo, de entender na prática como desenvolver o produto, como desenvolver a discussão sobre o produto no contexto prático da construção e da elaboração da dissertação, né? Que contempla esse produto dentro dos programas profissionais. Então, quero muito te agradecer, de coração, né? E aí, agora a gente vai ter aqui uns 15 minutinhos, porque foi o que nos sobrou, e eu não posso passar do horário, até porque todo mundo deve estar com fome para jantar, né? Trazer algumas questões que apareceram aqui no chat para contemplar, se você puder, né, responder. Grande parte do que você das perguntas que foram feitas, na verdade, você, ao longo da tua fala, já foi respondendo, né? Porque o pessoal é muito ansioso, sai perguntando, né? Mas aí, ao longo da fala, você já foi respondendo. Mas tem algumas aqui que eu resolvi destacar. Então, eu vou começar pela pergunta do Tertuliano Soares, que é nosso aluno aqui do mestrado, né? Aluno orientando da professora Mailta. Ele pergunta o seguinte: que ele diz que ele viu exemplos de produtos educacionais que têm a forma de documento, no sentido estrito mesmo, de texto de reflexão no Word. Isso um produto. E aí diz ele que ele não viu caráter de aplicação em sala de aula, mas de subsídio ao planejamento de currículo, por exemplo, ou de diretrizes. E aí ele pergunta: esse atributo do produto de ter que ser aplicável em sala de aula é realmente indispensável? Então, eu quero cumprimentar aqui a Alex e Rubian. Eu Prazer ter também. vocês aí, gente. A gente está em casa, viu? Então, olha, para quem não lembra, nem não conhece, o professor Alex já esteve aqui no campus algumas vezes, né? Já nos agraciou aí também com falas nos nossos momentos de reflexão. Professora Rúbia, grande amiga. Não vou dizer que do nosso grau de afinidade, porque senão eu vou entregar a minha idade, mas são colegas nossos aí do Espírito Santo, abriram a câmera. Aliás, quem quiser abrir a câmera, gente, por favor, fica à vontade, a gente está em casa. Vamos Então, lá, professor. quando a gente fala de aplicabilidade e aplicação, não é necessariamente em sala de aula. A aplicação é especialmente e necessariamente com representações do público-alvo. Tá? Se o público-alvo são gestores educacionais, que eu faço aplicação com esses gestores educacionais. Se são bibliotecários, que eu faço aplicação com bibliotecárias. Então, assim, se forem trabalhadores, dentro do seu contexto de trabalho, que seja lá com esses
trabalhadores. Agora, a gente tem alguns produtos que a gente precisa muito avançar em relação a essa parte da aplicabilidade. E eu estava conversando, assim, lá na turma de doutorado, a gente tem um estudante que está fazendo uma pesquisa histórica. E a gente estava discutindo muito, e aí, uma pesquisa histórica, né? Ou uma pesquisa documental, que também tem uma relação com pesquisa histórica. Aliás, a dele é uma pesquisa documental, também tem uma parte documental. Como que a gente pode fazer uma aplicação? A gente saiu da disciplina, que foi dentro da disciplina, com ele tendo bastante motivado em fazer ou uma amostra, ou fazer um workshop que ele possa, com esse público, que seriam aquele público interessados nesse tipo de formação, que ele possa fazer aplicação com esse público. E que ele, nesse momento, seja nessas interações, ele pode fazer uma amostra com fotografias, junto com uma palestra, enfim, assim. Nesse momento, ele tem ali o espaço de aplicação dele. E se a pesquisa documental, a mesma coisa, você pode encontrar esses espaços. Agora, não vamos fugir dessa ideia de que os nossos produtos eles são voltados especificamente somente para o espaço sala de aula e diretamente para estudantes, não necessariamente. Até porque, Rony, quando a gente fala especificamente do ProfEPT, a gente fala da educação para o trabalho, mas também da educação no trabalho, né, nos espaços informais. Uhum. Então, você pode estar dentro de uma empresa, dentro de uma fábrica, dentro de um ambiente profissional, e ali você ensinar alguma coisa para alguém por meio de um produto. Então, não necessariamente no formal, né, na sala de aula. Eu estive orientando assim no ProfEPT, né, um aluno que é advogado, no momento trabalhava dentro da CETEC, e ele tinha o produto dele estava relacionado a alguma coisa quanto à prestação de contas, assim, como é que você administra isso, como é que você conduz esse processo para servidores que estivessem dentro do MEC, assim, como é que era aquilo. Então, assim, o produto dele era voltado para isso. A ideia dele era fazer, então, um produto e fazer, ao mesmo tempo, uma formação com esse grupo que não era tão grande. Teve a pandemia, ele não pôde fazer isso da maneira que ele queria, ele precisava... Bom, e a gente teve que abrir algumas exceções. Então, assim, ele não pôde aplicar diretamente, mas aí ele fez uma pesquisa quanto à aplicabilidade. Então, ele fez o produto, ele preparou um formulário bem detalhado e enviou para essas pessoas fazerem os seus posicionamentos, uma parte quantitativa, outra qualitativa, assim, para avaliar o produto. Então, foi no contexto de trabalho dele a pesquisa. Tem uma pergunta excelente aqui, Rony. Eu não sei se é do pessoal do doutorado daí ou do pessoal do doutorado daqui, né? Porque aqui em Nilópolis a gente também tem o doutorado profissional, né? Então o pessoal fica meio preocupado, querendo saber. Essa pergunta é da Lisbeth Dornelas. Ela quer saber sobre a diferença entre um produto educacional do mestrado e do produto educacional do doutorado. Essa resposta parece difícil, mas é bem fácil. Não tenho a mínima ideia. Mas a gente tem alguns indicativos, assim, porque a própria área não sabe, tá, Michele? Assim, a gente vai ter que primeiro rodar alguns para a gente poder ver o que vai acontecer. Mas os seminários que eu estive de meio termo aí na área, o Marcelo dizia o seguinte: realmente não sabe ainda, mas vai ser o quê? Em relação a quantidade de reaplicações que você faz, vai ser pela quantidade de sujeitos com os quais você faz a experimentação. Enfim, assim, são questões ainda a serem respondidas. Em Nilópolis já tiveram 2 defesas de doutorado profissional, dois orientandos da Gisele e 2 pesquisas maravilhosas que eu já tive o prazer de conhecer. Uma delas, eu assisti a defesa, esqueci o nome, Eduardo, esqueci.
ele fez uma pesquisa em que ele teve vários espaços de validação. E eu vou usar essa palavra validação, embora a gente esteja usando aplicação, né? Porque eu acho que no doutorado a gente tem alguns espaços de validação do produto. A gente faz a validação em grupo de pesquisa, depois a gente faz com os sujeitos, no caso ele fez com estudantes, você faz com professores, você faz finalmente com a banca, quem valida no final mesmo. Então, assim, ele fez alguns estágios de validação. E mais, a produção dele, se eu não me engano, foram 4 livros e alguns vídeos. Então, ele teve também uma quantidade, um volume de produção grande que o tempo de doutorado permitiu. E eu sempre uso um exemplo, assim, meu exemplo de produto educacional, embora eu tivesse feito mestrado e doutorado acadêmico. O meu produto educacional do mestrado, ele foi aplicado e depois ele morreu durante muito tempo, tá? Durante 10 anos. Ele foi ressuscitado depois porque eu mudei assim, mas ele morreu assim, ele foi aplicado e tudo mais, mas ele não andou mais, assim, ele ficou naquele contexto pequeno. O meu produto de doutorado, ele é usado até hoje. Ele foi feito de uma maneira mais ampla, porque ele foi feito de uma forma colaborativa. Ele gerou 6 cadernos, mas assim, que já reverberaram em outras pesquisas depois, e que até hoje assim, ele está aí, ele ainda está sendo utilizado, enfim, assim. O produto de doutorado, eu acho que ele tem um potencial muito maior dele ser fixado, porque você vai fazendo esses estágios de validação por um tempo maior, entendeu? Agora, daqui a uns 5 anos, enfim, assim, depois que vocês que estão no doutorado aí defenderem, a gente vai ver se o que vocês fizeram tá bom ou não, tá? E eu acho que também, não sei, eu fiquei divagando aqui, né? Já que ninguém sabe, né? Talvez também relacionado à questão da inovação, né, Rony? O quanto que um produto educacional do doutorado pode ter um caráter inovador ainda mais evidente do que um produto do mestrado, não sei. Uma coisa Estou é divagando aqui. certa, a reaplicação do produto é obrigatória, tá? Sim, Que a gente não tem tempo de fazer no mestrado, né? Mas isso para mim é certo. vou mais uma pergunta, Rony, agora do professor, do nosso professor aqui da especialização em divulgação científica, nosso museólogo e biólogo, professor Gustavo Henrique. Ele pergunta o seguinte: como que a área de ensino está avaliando os produtos educacionais? Isso você mais ou menos já respondeu, mas também como essa avaliação interfere na qualidade barra produtividade dos alunos, pesquisadores e do próprio curso de pós-graduação. Eu acho que ele está querendo saber um pouco sobre o impacto da qualidade dos produtos na qualidade do programa. A avaliação em si, eu não sei se o resultado dela, em si ela vai refletir muito, porque o que a gente tem como resposta é a nota, né, do programa, enfim, assim, e uma avaliação que chega de maneira resumida. O que eu espero é que após a finalização da avaliação, que a área faça o que tem feito em tempos anteriores, que elas façam publicações e que o próprio documento de área a ser construído traga subsídios para que a gente possa melhorar o que a gente vem pela frente. Bem, algumas perguntas que foram feitas aqui, por exemplo, do Tertuliano, sobre se o documento de área é um norteador, se ele é obrigatório de cumprimento, sim, isso é claro, a gente está no programa de ensino, a gente tem que obedecer o documento de área de ensino. E também tem muita gente perguntando sobre a disponibilidade desse material. Já posso dizer de antemão, a gente tinha divulgado ali no chat, mas só para ficar registrado, essa aula, né, esse webinário, ele está sendo gravado e esse vídeo vai ficar disponibilizado na nossa playlist de webinários, lá na página do YouTube do Espaço Ciência Interativa, do nosso campus, tá? Então, o link está lá no chat aqui, né? As meninas podem até colocar de novo, a Inara e a Aline,
a quem eu agradeço novamente, né, nossas bolsistas maravilhosas estão promovendo esse evento para nós. E aí, apareçam lá nas redes sociais, curtam e encontrem esse vídeo lá na página do YouTube. E a última pergunta, Rony, para a gente fechar assim em grande estilo, é uma pergunta da Diana Souza Silva Correia. Ela diz o seguinte: professor, se o produto é o coração da pesquisa, então a finalidade da pesquisa é o desenvolvimento do produto? Essa é a grande questão. Olha, é. É, é, é isso, assim. O coração é isso. Agora, vejam, a gente está também produzindo conhecimento científico. A gente não pode esquecer disso, né? Então, assim, a gente tem, na verdade, a área de ensino, ela castiga a gente, porque, na verdade, nós temos, de acordo com o decreto que cria os programas profissionais, nós temos dois produtos sempre. Porque o decreto diz que a dissertação é um tipo de produto. Tanto que a gente tem área que a dissertação pode ser só ela o produto, não precisa ter outra coisa. A gente precisa dos dois. Então, assim, a gente tem, de alguma maneira, dois produtos. Então, a gente tem ali uma produção de conhecimento, que é a dissertação, e tem o produto. Então, assim, é muito simplório a gente dizer assim, que a finalidade é apenas o produto, porque a gente não pode esquecer que a gente está produzindo conhecimento científico. Então, assim, a gente tem a produção de conhecimento, e essa produção do conhecimento é feita sobre a elaboração do produto educacional. Então, acho que assim fica melhor, entendeu? Assim, a produção de conhecimento é feita sobre a elaboração do produto educacional, tá? E ele é um elemento central aí nessa produção. Muito bom. Gente, em meu nome, em nome do grupo de professores do ProfEPT do IFRJ, em nome do grupo de alunos do ProfEPT do IFRJ, em nome do grupo de todos os alunos do ProfEPT e de todos os presentes nessa sala virtual, espero encontrá-los presencialmente logo em breve, o quanto antes possível. Lembrando que esse é um evento promovido pela Coordenação de Extensão, né, em associação ao programa, né, o curso de mestrado. Então, agradecer a coordenadora de extensão, professora Ludmila Nogueira, agradecer as duas bolsistas maravilhosas, Inara e Aline, que trabalharam aqui até essa hora conosco, né, organizando. Lembrar a todo mundo que, se você colocou seu e-mail lá na descrição, no formulário, e esteve presente aqui, né, a presença foi registrada, vocês vão receber os certificados de participação no evento. Os webinários do ProfEPT vão continuar acontecendo, né? O anterior falava de metodologias de análise qualitativa, esse agora falando de produtos educacionais, o próximo eu vou fazer suspense, tá bom? Daqui a 2 meses a gente volta com mais um webinário, tá bom? Então, agradecer mesmo, Rony, de coração, sua disponibilidade, um abraço enorme para todo mundo, e eu dou por encerrado esse momento, tá bom? Muito obrigada. Beijo a todo mundo. Gente. Obrigado. Foi um prazer, tá? Tchau. Tchau. Itinerário de ciências da natureza. O que chamou a atenção em relação ao itinerário de linguagens para você pensar?